já tem data marcada e tudo para Danilo chegar no time do Flamengo, ser apresentado no time do Flamengo, e será essa semana, tá? Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou, toda a apuração da mídia aí a respeito dessa chegada do Danilo, que já rescindiu o seu contrato aí com a Juventus e chega essa semana no time do Flamengo. Ficou interessado, quer saber tudo isso e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Flamengo veio com a cavalaria, né? Pois é. Muito bem, com a volta do time titular, o Flamengo venceu Volta Redonda 2-0, com a estreia do Juninho, que não é o meu marido, é outro Juninho, né? Perfeito. E nem é aquele com a camisa do Vasco que botaram lá no clipe, Esse aí, né? Jamais vai vestir a camisa do Flamengo. Muito bem, rodou. A primeira chance do Flamengo foi com Bruno Henrique, que invadiu a área e chutou pra fora. Após cruzamento de Wesley, Michael tentou de cabeça. O Flamengo dominava o jogo. De La Cruz mandou na trave em cobrança de falta. E após belo passe de Michael para Plata, o goleiro Jean defendeu. E no rebote, o Robozinho mandou pro fundo do gol. 1-0. E após bobeada da defesa, Plata ficou com a bola e mandou colocado de fora da área. Golaço! Michael ainda teve outra chance, mas chutou pra fora. Ayrton Lucas cruzou e o estreante Juninho cabeceou perto do gol. O novo atacante do Fly ainda teve mais uma chance, após um belo passe de Arrascaeta, mas deixou a bola passar. O rubro-negro ainda teve mais oportunidades, mas faltava a pontaria. Final, Flamengo 2, Volta Redonda 0. Uma vez Flamengo. Muito bem, boa tarde pra você de casa. Cadê o nosso Twitter? Manda aqui foto, mensagem. Quer mostrar sua mensagem aqui embaixo no nosso rodapé? É só escrever aqui, ó, hashtag SBT Esportivo, que a gente consegue colocar você na tela do SBT. Vene Casagrande, gostou do seu Mengão agora com o time titular? Boa tarde, Fernanda Boa Maia. tarde, Bem-vinda de volta oficialmente agora. Brincadeiras à parte. De verdade, você fez muita falta. Eu Não é brincadeira isso. De vocês. Você é uma pessoa sensacional. De fato, você fez muita falta, embora o Flavinho tenha ido muito bem. Mas falando sobre o Flamengo... Você tá sem barba, Vene? Eu tô sem barba. Semana passada ele tava zerado. É mesmo? O pessoal falou, caiu de 35 para 32. O pessoal começou a dar parabéns pro SBT e tal. Depois o Thiago Life e o Cristiano Ronaldo comentando. Não, mas é sério. Falando sobre o Flamengo, gostei demais da estreia do elenco profissional na temporada de maneira oficial, né? Porque teve o amistoso contra o São Paulo. Taticamente falando, pra mim, foi perfeita a atuação do Flamengo. Em todos os sentidos, seja no setor defensivo, no meio de campo e também no ataque. No meio de campo, quero destacar a atuação do Pulgar, jogou muita bola no meio de campo, comandou o meio de campo do Flamengo. Na zaga, gostei demais do Léo Ortiz. A gente já pôde perceber que por que o Felipe Luiz optou pelo Léo Ortiz e não pelo Fabrício Bruno, que hoje já está até no Cruzeiro, pela saída de bola dele, um jogador extraordinário. Alexandre, por exemplo, dando passes, quebrando a linha adversária a todo momento, inclusive ele sempre tenta achar o Bruno Henrique. Um ponto que me chamou a atenção foi o Bruno Henrique. Eu acho que fisicamente falando, ele não está no seu ideal. É óbvio que individualmente falando, alguns jogadores erraram, o que faz parte, né? O primeiro jogo na temporada. O Ayrton Lucas entrou muito bem no segundo tempo. Gostei da estreia do Juninho, ficou cerca de 34 minutos em campo, buscando sempre o jogo. Ele acabou perdendo uma boa oportunidade de estufar a rede, mas ele perdeu porque ele se colocou bem no lance. Gostei do Arrascaeta entrando no segundo tempo. A gente pôde ver um Arrascaeta fisicamente falando longe do ideal, mas tecnicamente falando ele é um craque, várias jogadas de efeito, sensacional. Então, de maneira geral, gostei demais do Flamengo, mas eu quero destacar a tática do Flamengo, a parte tática do Flamengo. Para mim foi impecável, nada a melhorar. Foi uma boa estreia. Muita gente fala assim, o Volta Redonda, o time fraco. Não, o Volta Redonda errou muito porque o Flamengo forçou o erro do Volta Redonda. Sim. E a gente pôde ver uma marcação sob pressão. É o Flamengo que terminou a temporada 2024 com alguns reforços caseiros, porque o Felipe Luiz ele vai ter à disposição dele jogadores que ele não teve no fim da temporada passada. Então acho que é para o torcedor rubro-negro ficar confiante aí para essa temporada. Lembrando que o Felipe Luiz está com uma longa invencibilidade, ele não perde desde outubro. Então são vários jogos, são vários dias. São poucas derrotas também, se a gente pensar. Ele só teve uma derrota até agora, que foi justamente essa, obviamente, contra o Fluminense. Então, assim, gostei demais desse primeiro jogo do Flamengo de maneira oficial na temporada. A sensação que a gente tem, Pedrosa, é que o Felipe Luiz, ele tá pronto desde que ele chegou no ano passado, né? Sim. E a gente percebia, quando ele ainda era jogador, a curiosidade, a tentativa dele de já estar ali naquela questão técnica, naquela área técnica, na conversa, no bom papo. Então ele já chega com uma bagagem que, na
prática, vamos dizer, entre aspas, ele não tem no profissional, mas parece que tem, porque de fato, como jogador, ele já estava com esse olhar, e isso faz toda a diferença. Sim, eu acho que no caso do Felipe Luiz, a sorte encontrou a competência, porque a maioria dos técnicos não vai ter a oportunidade de treinar o time que há poucos anos ele tinha parado de jogar. Então ele conhece de cabo a rabo todos os jogadores do Flamengo, todas as características pessoais, profissionais, táticas, físicas, o que um jogador tem que acertar aqui, o que o outro jogador tem que acertar ali. E quando eu digo sorte, é pela sorte de ter começado a treinar o Flamengo, mas a competência que ele fez para poder se preparar para esse momento é tudo, obviamente, que a gente tem que sempre classificar aqui o Felipe Luiz como um cara que é do mais alto padrão. Ele tá chegando numa nova safra de treinadores brasileiros e eu acho que ele vai crescer muito na carreira dele ainda. Mas ontem, além de tudo que o Vene falou e que eu concordo, eu quero destacar o Michael, cara. Que boa partida do Michael ontem na partida contra o Volta Redonda. A todo momento conseguindo na ponta esquerda gerar jogadas, mas interessante também isso tem dedo do Felipe Luiz, como ele se apresentou no meio em algumas oportunidades para poder construir o lance. O Gonzalo Plata é um jogador que, para mim, por mais que a gente tenha várias discussões aqui, no final das contas eu acho que ele vai ser titular absoluto do Flamengo nessa temporada. Tem o Luiz Araújo voltando, tudo bem, mas o Gonzalo Plata tem tudo para crescer nessa temporada. Enfim, é um jogo ele que... Ele é um definidor. Ele é um cara muito bom de bola, ele parte para cima, ele tem velocidade que o futebol moderno pede, ele é forte, alto e rápido. Isso é muito raro num atleta. Então eu acho que o Gonzalo Plata é um jogador que vai crescer ainda mais. E para finalizar, eu não acho o Volta Redonda um mau time não, tá? Eu acho o Volta Redonda um time ok. É um time de Série B, é um time competitivo. A questão é que os jogadores do Flamengo, junto com o Felipe Luiz, alcançam um nível muito alto realmente. Ô, Vene Casagrande, esse negócio de drone, cadê o barulho de drone? Não é drone, não é? Esse é drone seu? Não sei, eu tô... Não, não é meu não, não é meu não. Pra ser justo, então tira o barulho de drone. Não é drone do Vene Casagrande, mas o Danilo vem mesmo pro Flamengo. Aí a gente fala que ele é o quê? Que ele é zagueiro? Que ele é lateral? Como é que a gente chama ele? A gente vai chamar conforme aquilo o Flamengo deseja que o Danilo exerça lá no Flamengo. E é o quê? Zagueiro. Ele está sendo contratado para ser zagueiro. Óbvio que a qualidade dele como lateral também, porque ele joga como lateral, fez essa função durante muito tempo e faz ainda né? na seleção brasileira. Óbvio que ele pode quebrar o galho eventualmente ali nessa posição que eu acho uma posição carente do Flamengo, porque tem o Wesley titular absoluto, mas o Varela eu acho que não é um reserva de luxo, digamos assim. Então o Danilo ele pode sim fazer essa função. Mas te respondendo, Fernandinho, ele chega para ser zagueiro no Flamengo. E a gente já pode falar isso. Tá ele chega, como tá. Ele desembarca nessa terça-feira por volta das 23 horas, na quarta-feira realiza exames e depois ele assina o contrato válido por 2 temporadas com a possibilidade de estender por mais uma através de metas. Um jogador que chega livre ao Flamengo, 33 anos, eu vou dar minha opinião se é uma boa contratação ou não depois que eu tiver acesso aos valores, porque não adianta a gente falar assim, é um jogador que está chegando de graça. Não, não é de graça. Ele vai ter um salário alto, ele vai ter, com certeza, luvas altas, então, com certeza, vai gerar um alto custo ao Flamengo. Mas, individualmente falando, tecnicamente, ele é uma baita contratação no futebol brasileiro, eu acho que ele vai render bastante ainda. Então, óbvio que se a gente falar apenas do Danilo, sim, ótima contratação. Mas os valores, Vene, eu ainda não tenho. Então, por conta disso, eu não vou chegar aqui e vou falar na frente das câmeras, ótima contratação do Flamengo. Tudo depende dos valores. E se for um valor altão? Você acha que é uma ótima contratação, Pedrosa? Quanto que é um valor altão? Hoje um altão acho que é 1,5, né? Não, 1,5 é um ótimo valor pro Danilo. É um ótimo valor. Passou de 2 milhões, já tem que começar a pensar. Eu acho que Mas será que são mais de 2? Eu não duvido que seja não, Fernando. Sério mesmo? Não duvido nem por um instante. Jogador que era pretendido pelo Napoli, que inclusive é um dos líderes aí do campeonato italiano. A gente tá hoje com o mercado brasileiro muito inflacionado. Eu acho, vamos relembrar aqui, eu acho que a última vez que a gente começou a ter esse mercado que depois não sustentou, os times não sustentaram e a gente colhe frutos hoje, né? Sim. Eu acho que foi ali no início dos anos 2000, até 2005. Aí a gente começou ali em 2013, começar a ver um reajuste salarial. E aí os 50 mil passou a ser um salário para um jogador mediano, 100 mil, 150 mil. Os tetos de 800 mil era um salário altão. O maior exemplo disso é o Rony, do Palmeiras. Com certeza. É o maior exemplo disso. Ele recusou uma proposta de 1 milhão e 200 mil do Fluminense. É o maior exemplo. E ele tava pedindo 1 milhão e 600. Então, assim, é uma loucura completa, tá? Mas desculpa, eu te interrompi. Não, é só pra eu falar. Eu acho assim, o Danilo é top, tá? Ele é um jogador top. Ele chega pra estar
tá ali no time titular do Flamengo, na minha visão, ao lado do Léo Ortiz, fazendo uma dupla de zaga de nível altíssimo. Até mesmo se o Wesley, por exemplo, foi negociado no meio do ano, ele pode fazer aquela lateral direita tranquilamente, até pelo Felipe Luiz saber que o Danilo também é um jogador extremamente inteligente. Ele, pessoalmente falando, não à toa, ele era o capitão da seleção. Eu não acho que o Danilo esteja na seleção brasileira pelo futebol que ele apresenta apenas. Eu acho que o Danilo tá na seleção brasileira porque ele ainda é um líder dentro daquele grupo. E no Flamengo, no futebol brasileiro, une esse lado técnico com o lado da liderança de um grande jogador que passou por Porto, Manchester City, Real Madrid, Santos e agora vai pro Flamengo, além da própria Juventus. É um jogador com a carreira maravilhosa. O ponto é, esse cara vai custar mais de 2 milhões de reais pros cofres do Flamengo? Aí você já tem que pensar nessa situação, se é uma ótima contratação ou não. Porque se ele vai custar mais de 2 milhões de reais pros cofres do Flamengo, ele vai ter que mostrar em campo que ele é uma ótima contratação. Que ele é um excelente jogador, eu não tenho dúvida. Agora, se você vem com um jogador que mesmo estando sem custos, recebe mensalmente 2, 2,5 ou até mais, cara, ele é zagueiro. Ele não é centroavante que vai definir jogo. Porque se você vai pagar um valor alto desse, esse cara tem que te definir jogo. Ele tem que fazer gol, ele tem que te dar 3 pontos, ele tem que te dar classificação. Não que o Danilo não possa fazer isso. Mas o ponto é, 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões no zagueiro, cara, é muito dinheiro. Cara, eu vou dar minha opinião. Eu gosto. Assim, foi o que você falou, perfeito. Se der resultado em campo. E eu vou trazer um exemplo prático. No Botafogo, a gente tem um salário altíssimo que é do Alex Telles. Sim. Um cara com muita qualidade técnica, ele pega na bola, você vê que o cara é diferente. E eu acho que é o caso do Danilo, né? Não é de seleção à toa. Não tá ali porque caiu de paraquedas. Claro. E a experiência, a bagagem do futebol europeu que é tão intenso. E aí um cara que pega a bola numa final de Libertadores, bota ela na marca do pênalti e bate com uma beleza, uma liderança interna, uma confiança. Ele traz um olhar de vencedor. Com certeza. Então eu acho que se a gente já tá trabalhando com futebol inflacionado, então que venha um cara que não vai ser só uma entrega dentro de campo. Eu não sei se dentro do Flamengo tem um exemplo. Qual? Que inclusive é muito amigo do Danilo, que é o Alexandre. É a mesma situação. Pra mim é a mesma situação, o mesmo cenário. Na chegada do Danilo... Mas eu acho que, só pra complementar o que a Fernanda falou, o cenário do Alex Telles é diferente do cenário do Danilo. O Flamengo já tem esses grandes jogadores. O Botafogo precisava de mais grandes jogadores nesse sentido. E não que o Botafogo não tivesse excelentes jogadores. É essa bagagem. Perfil. O Flamengo já tem. O Danilo, agora, saindo um pouco da parte financeira, vamos falar um pouco do futebol, o Danilo vai proporcionar ao Felipe Luiz algo que eu acho que o Felipe Luiz quer muito, que é a variação tática. Porque com o Danilo, ele vai conseguir jogar de 3 zagueiros, eventualmente. Aí ele bota o Alexandro, jogar aqui no lado esquerdo da zaga, o Danilo no lado direito e o Léo Ortiz, que ele é apaixonado pelo futebol. O Léo Ortiz, não à toa, o Léo Ortiz vem mostrando isso dentro de campo. Aí ele bota 3 zagueiros, libera o Wesley, libera o Ayrton Lucas, meio de campo a gente já sabe, vai dar essa possibilidade e ele variar o esquema. E o Felipe Luiz, ele não é engessado, pelo contrário, ele varia a todo momento. Sim. E assim, até uma variedade que você... É claro que a gente hoje tem um futebol que a gente está falando de 5 substituições, mas paralelamente a isso, um futebol altamente intenso, uma quilometragem altíssima que um jogador corre. Quantos jogos a gente tem nesse calendário? A gente já falou tantas vezes sobre isso. Mas é ter essa versatilidade em que você pode fazer uma mudança tática sem levantar a placa de mudança, de substituição. E também tá falando de 3 caras, o Alexandro, o Léo Ortiz e o Danilo, que tem uma saída de bola impecável. Sim. Né? Não só defensivamente, falando de 3 zagueiros, mas falando de saída de bola. Você começa a dar um jogo sutil e altamente agressivo defensivo, que era uma qualidade assim altíssima. Eu achei uma boa contratação do Flamengo. Não, eu também acho. Mesmo se ele ganhe 2 e... Vocês não tem grana? Não é assim. Não tá assim, não é assim, não. Peraí, você tem grana, você ficar rasgando dinheiro à toa? Não é isso, não. No final das contas, gente, caro é jogador que não entrega. É verdade, entendeu? Pedrosa. Se ele entregar, ótimo. Não, é isso. Cara é jogador que não entrega. Só que, Pedrosa... E tem um monte. Tem um monte. A gente não sabe se ele vai entregar. Esse é o ponto. Por isso que eu preciso ser muito frio na minha análise. Ninguém tem certeza que o Danilo vai dar certo no Flamengo. A chance é grande? Enorme. Enorme. É um cara que sabe jogar futebol, é um cara que não vai ter dificuldade de adaptação ao Rio de Janeiro, pelo contrário, ele tem vários amigos no elenco, o próprio Felipe Luiz. Então, assim, a chance é muito grande. Agora, eu não posso virar aqui na frente das câmeras, aqui no SBT, e falar com certeza o Danilo vai dar certo.
Não tem como fazer Ô, Vene Casagrande, falar em dinheiro, em gente que talvez não deu tão certo assim ou tá custando, o Flamengo anunciou que autorizou 5 atletas a negociarem com outros clubes. São eles o Caio Garcia, o Carlinhos, o Pablo, o Thiaguinho e o Zé Wellington. Conta mais sobre isso, Vene Casagrande. Vamos lá, drones então. O Carlinhos, isso é drone, barulho de drone. O Carlinhos, ele foi, entre aspas, colocado nesse grupo aí porque ainda não é oficial, mas ele está a caminho do Vitória. Por empréstimo, o Flamengo vai emprestar esse jogador, o Vitória não vai pagar nada por empréstimo, vai assumir o salário dele e uma opção de compra por 70%, avaliado em 5 milhões de reais. Os outros jogadores, o Caio, por exemplo, e o Zé, são 2 jogadores que bateram a idade do sub-20 e eles não serão aproveitados no elenco profissional. Até aí tudo bem. O Pablo e o Thiaguinho são jogadores que já fazem parte do elenco profissional há muito tempo. Então o Flamengo vai ter uma dificuldade muito grande, por exemplo... O Pablo é aquele zagueiro que foi pro Botafogo e voltou pro Flamengo. Muito caro. Esse é caro. O salário dele é extremamente alto. É um jogador que não quer sair do Rio de Janeiro. Minutagem baixa, né? Minutagem baixa, é um jogador que não quer sair do Rio de Janeiro. O Flamengo vai ter uma dificuldade muito grande em negociar. Chegue a proposta que for. Óbvio, o Pablo pode chegar com a família dele e mudar de opinião. Mas a informação que eu tenho é que ele não tem nenhuma pretensão em deixar o Rio de Janeiro nesse momento. Ele vai ficar no Flamengo treinando a parte? Por ele. Fica. Até porque seria uma mudança muito drástica. Exemplo, o filho dele joga na categoria de base do Flamengo. Será que o filho dele ia querer sair do Rio de Janeiro agora? E o Pablo não tá mais... Quantos anos ele tá? Não sei, eu acho que é sub-8 o filho dele. Não, o Pablo. O Pablo, 32, 33 anos. Novo, né? Ele já tá caminhando pro fim de carreira. 32 anos? Mas fisicamente ele entende que não consegue mais entregar aquilo que o futebol brasileiro pede. E a gente pôde ver isso no Flamengo e no próprio Botafogo também. Então, desses jogadores, eu acho que o Flamengo fez certo. Mostra pro mercado, olha, a gente não conta com esses atletas aqui, a ver quais serão os futuros desses jogadores. Olha, a gente viu que o Felipe Luiz elogiou o Flamengo, dizendo que foi uma partida perfeita, agora com os titulares, um jogo em Brasília, mais encorpado, esperando provavelmente o Danilo, zagueiro que rescindiu com a Juventus. Então, a gente sabe que o Flamengo tem tudo para brilhar muito nessa temporada. É um time que já vem da conquista da Copa do Brasil, Felipe Luiz tem moral. Muito pouca coisa mudou no Flamengo do ano passado para cá e o time promete realmente ainda mostrar esse empenho não só no estadual, mas em todas as competições. O Felipe Luiz promete muito, né? Ele termina a temporada com aquele gostinho do tipo assim, tá surgindo aqui, já surgiu, né? Um grande treinador no futebol brasileiro. O resultado não diz o que foi o jogo. O Flamengo realmente mostrou uma orquestra, assim, né? Os caras se entendendo, um entrosamento fantástico. O Felipe Luiz tem a mão no time. O Plata fez um golaço, já tinha feito na decisão na Copa do Brasil contra o Galo. E é um jogador que chegou num alto investimento, a galera estava meio desconfiada. Então, assim, é claro, né? A gente está analisando o Flamengo contra adversários bem menores. Os clássicos vão acontecer daqui a pouquinho, mas é um Flamengo que promete muito mais uma vez, Renato. E eu falei sobre o Danilo, já reforcei que ele rescindiu com a Juventus. Sim. Mas é um jogador que precisa, porque o Fabrício Bruno foi pro Cruzeiro, o Davi Luiz foi pro Fortaleza, então tinha o sonho do Vitão, do Inter ali, mas parece que o Danilo será o nome contratado. Que coisa, hein? E é um jogador que é muito contestado na seleção brasileira, mas assim, eu tenho certeza que o Danilo no futebol brasileiro, até se for respeitada a característica dele, né, que é um cara que joga às vezes de lateral ou de zagueiro, mas é um cara extremamente defensivo e competente, e o sucesso dele na Juventus fala por si. O Flamengo que já tem o Alexandro também, jogadores de rodagem na Europa, de seleção. O Flamengo vai lá e busca aquilo que é melhor, né? O Danilo estava até com uma possibilidade de voltar para o Santos, mas aí o Flamengo acabou levando a parada. Alexandro que jogava com ele na Itália, então já se conhecem bem. E, na verdade, ele não é um zagueiro, né? Ele é um lateral e que virou zagueiro, migrou para essa posição. E para o Flamengo será ótimo, não é? O Flamengo começando com redes sociais da Juventus, porque o Flamengo quer o Danilo e, pelo jeito, vai chegar, hein? Obrigado, Danilo. Então, olha, resumindo, despedida do Danilo da Juventus. O Santos queria, fez proposta, ainda quer, mas as informações que chegam é que ele vai escolher mesmo o Flamengo. Grande reforço, não, Mari? Eu gosto muito. Eu acho o Danilo um jogador muito bom, acho a liderança dele espetacular pro grupo. Acho que é um cara que é fora da caixinha mesmo, do que a gente, né, infelizmente vê de postura de jogadores. Ele te dá essa opção do lado e da zaga, num Flamengo que vira a temporada perdendo 2 possibilidades ali, né, de defensores. Agora vai ser uma briga boa, né, assim, porque na visão do Felipe Luiz, como ele desce com o Ortiz, trazendo ele para ser essa dupla de zaga com o Léo Pereira, e aí, enfim,
dá a possibilidade da negociação do Fabrício Bruno justamente porque não estava sendo muito utilizado. Eu tô curiosa para ver como que ele vai armar esse Flamengo, porque o Danilo é esse jogador que chega num nível muito bom para ser titular. Acrescenta demais. Para ser titular, de fato, acho que vai ter uma disputa, como teve com o Fabrício Bruno, Léo Pereira e Léo Ortiz. Opção de 3 zagueiros, ele pode desempenhar de forma muito positiva, né, quando o Felipe Luiz quiser usar. Eventualmente, se ele for utilizado na lateral, além dos aspectos que a Mari já lembrou muito bem, de liderança, de fora de campo, para mim lógico, não está no melhor momento da carreira, mas ainda assim, tecnicamente, entrega para ter um grande desempenho no Brasil, para brigar, e eu acho que se ele mantiver o futebol que ele tem, é para ser titular do Flamengo, e acho que o Flamengo foi certeiro nessa contratação, e qualifica muito a saída de bola também, além de um bom zagueiro, acho que a gente viu do jogo ontem das estreias dos titulares, do fim de semana, perdão, um time com muito toque de bola, de muita posse, acho que o Danilo também pode ajudar muito nesse sentido. A gente mostrou um quadro aqui. Quase 800 passes trocados, né? Um absurdo. A gente mostrou um quadro dos números dele na Juventus no último ano. Ele hoje é 75% zagueiro, né? Naqueles números, 75% zagueiro, 25% lateral. E aí é para brigar por posição. Não parece um jogador que você enxerga no banco de reservas, né? Não sei como vai ser a cabeça dele a essa altura da vida. Eu acho que isso vai depender do físico, né? O Davi Luiz também, com toda a história que tem, ficou nos últimos tempos aí no banco de reservas. Sim. Claramente o Felipe Luiz, quando ele assume, ele tira a questão do Léo Ortiz como volante com o Tite e deixa ele na zaga, né? Mas o Flamengo também passou por essa situação de procurar um substituto para o Pulgar, enfim, né? Quando falou-se em mercado da bola do Flamengo, também nessa posição. Pode ter uma adaptação também, na qualidade de saída de jogo do Léo Ortiz, você tendo essa necessidade de enquadrar o Danilo na equipe e não perder a qualidade do Léo Ortiz também, numa eventual situação. Eu só fico com um ponto de interrogação, na verdade, professor, na cabeça, assim, qualidade do Danilo, todo mundo sabe, espetacular. Falando-se de Brasil, chega para jogar. Só que a dupla de zaga do Flamengo está muito boa. Eu só tenho essa dúvida por isso. Assim. Léo Ortiz e Léo Pereira, não é isso? Estão jogando muito, não estão? Tem a possibilidade de você transformar isso num trio. Pode ser. Com ele ali pela direita. Mas aí também. O Wesley também está num momento muito bom. Né? Você pode fazer 3, com o Wesley avançado. Na segunda linha. Mas assim, se fosse, o Danilo vai entrar no time titular, eu acho que a disputa seria mais com o Léo Pereira. Com o Léo Pereira. Eu acho que o Léo Ortiz é o mais titular de todos os zagueiros do Flamengo hoje. Assim, não estou tirando o Léo Pereira do time. Hoje a dupla de zaga é Léo Ortiz e Léo Pereira. Nossa, né? É difícil, né? Mas assim, você está pensando num jogador do nível do Danilo chegando. Ele como zagueiro vai ter disputa. Dentre as 2 disputas que teria, né? Eu vejo o Léo Ortiz mais titular ainda. Se você tem Léo Ortiz e Danilo, você tem saída de bola para tudo que é lado, né? Você qualificadíssimo. Tem várias possibilidades de sair com a bola. Lembrando, não assinou ainda, mas, como disse aqui, como está escrito aqui, se aproxima do Flamengo. Você vê que é o contrário da política do Santos. O Santos acerta com o jogador fica enroscado com o clube. No Flamengo é o contrário. Já resolveu, a Juventus agradeceu em português, agora fica mais fácil, né? E é o seguinte, tem uma lista de dispensas aí do Flamengo, que foi anunciada. Vamos colocar entre os jogadores está o Carlinhos. Olha aí, Barca do Mengão. 5 jogadores dispensados. O Carlinhos, o experiente Pablo, que estava emprestado ao Botafogo, voltou, jogou algumas partidas agora, né, com esse time alternativo do Flamengo, assim como o Carlinhos, que fez gols, inclusive, e mais o Thiaguinho, Zé Wellington e Caio Garcia. Carlinhos se interessou pelo Pablo, lá para o Vasco, se interessou pelo Balbuena, que era uma defesa Você com quer ele. repetir? É a zaga campeã de 2017? Ele sugeriu o Balbuena ao Vasco. Já faz 8 anos, professor. O Balbuena voltou mal para o Corinthians, não voltou bem. Agora o Pablo... Eu, por exemplo, acho o Pablo melhor zagueiro que o Maurício Lemos, que o Vasco acaba de levar. Mas tem jogado pouco o Pablo, né? Pelo menos no Botafogo. Pelo Botafogo jogou minutos de um jogo, uma amostragem muito pequena. O nome do Carlinhos como número 1...
tem um mercado um pouco melhor, assim, o Pablo. Eu acho que é um bom jogador. É um bom zagueiro. E o Carlinhos como número 1 é bola cantada, né? Porque toda essa busca por um centroavante, o Carlinhos realmente ficava abaixo dos outros jogadores do Flamengo. Deve ter continuidade na carreira, não faltará clube. Pode ir pro Vitória. O Vitória está interessado por empréstimo. Por empréstimo. Já é uma possibilidade. Ele, eu acho. Também acho. Interessantíssimo. Um atacante diário, o time precisando depois da saída do Alejandro. É um cara que tecnicamente estava num nível diferente em relação aos jogadores do Flamengo. Se ele ficasse, seria uma coisa muito pontual, né? Porque é o Pedro, o Juninho sendo reserva dele. Acho que ele ia atuar em alguns momentos em que vai substituir o Pedro não tá, e você quer ter um cara de área. E assim, acho que seria uma situação muito pontual. Acho que ele teria poucos minutos. Eu acho interessante até para o próprio Carlinhos, de repente, a possibilidade para o Vitória, de um time que vem de um ano interessante, que vai jogar Sul-Americana, num contexto que ele vai certamente ter mais minutagem, pode-se aproveitar essa oportunidade. Eu acho interessante para todo mundo essa possível negociação com o Vitória. Além de permanecer na Série A, vai disputar a Sul-Americana, né? Exato, e com um time de peso. Como é o nome dele? O Wellington Rato foi pro Vitória. Pois é. Base mantido. O Alejandro foi para onde? Saiu e foi para onde? Não me lembro. Ele foi vendido para fora. Fora do país, né? Não lembro agora. Professor, Carlinhos ia ser difícil ele ter espaço mesmo no Flamengo, né? Sim. Com todo respeito ao Carlinhos, ele tem espaço em muitos clubes do Brasil, mas o Flamengo, esse Flamengo estava pesado para ele. Inclusive desde a chegada do Carlinhos, né? O Carlinhos foi um reforço por um bom campeonato que ele fez, um bom campeonato carioca no Nova Iguaçu, né? Foi vice-campeão. Isso. Mas para o nível de contratações que o Flamengo trazia, abaixo. E quis o destino que o Flamengo, uma série de circunstâncias, pelo que aconteceu com o Gabigol, o que aconteceu com o Pedro, se colocou uma carga no Carlinhos que realmente era demais, né? Então a gente vai ver o Carlinhos aí jogando em clubes do Brasil. Vitória é um grande clube, um clube de Série A. Eu acho que mais adequado esse momento da vida do Carlinhos. E o Flamengo com essa chegada do Danilo, permanência de praticamente todo o elenco do ano passado, obviamente, Gabigol, por exemplo, foi embora, enfim. Ele continua ao lado de quem ali? Quais são os grandes favoritos para essa temporada 2025? Flamengo, Palmeiras, Botafogo se reconstruindo, né? Como se reconstrói, né? Galo, posso colocar o Galo aí? Galo brigando para voltar. Sim, mantém. A gente vê o Fortaleza sempre muito forte chegando, né? É verdade. Vamos ver se o Bahia dá também outro passo. Mas ainda acho São Paulo. Mas ainda o Flamengo, pensando em continuidade, elenco, acho o Flamengo, Palmeiras e o Botafogo ainda estão à frente dos demais. E o trabalho do Felipe Luiz no pouco tempo que a gente teve para acompanhar já foi muito bom, né? Assim, de ideias, de aproveitar muito o máximo desses jogadores. Agora o Flamengo com uma diretoria profissional, parece que, de fato, ajustando tudo que teve, com muitos erros. O Flamengo já foi campeão, né, durante as últimas temporadas, acho que ajustando ainda mais a casinha favorece o Flamengo. Eu perguntei do Danilo, estou falando disso porque acho que o Danilo, ele vem sendo, ele sempre foi contestado na seleção brasileira, ou teve momentos de contestação, teve lesões que o atrapalharam, Copa do Mundo mesmo, mas mesmo em final de carreira, e quando a gente pensa em seleção brasileira e em clubes brasileiros, é diferente. Está em final de carreira na Europa. O Danilo, em resumo, o Danilo vindo para qualquer clube do Brasil, para mim hoje, é um cara para mudar patamar, anos, não é? 33 anos. Não é um craque que vai fazer 500 gols, mas assim, ele dá uma segurança lá atrás. Totalmente. Claro. A gente viu como foi com o Marcelo, com o próprio Thiago Silva, com o Fernandinho. A gente tem vários exemplos desse retorno, porque na Europa o tempo já aconteceu, no retorno do Brasil desempenharam. Um baita reforço. Só para completar, para não ficar no ar, o Alejandro ainda está no Bragantino, está definindo o futuro, possível saída, mas ele... Porque era empréstimo, né? Exato, Vitória, ele não retornou. segue no Vitória, mas o Bragantino ainda tem essa possibilidade de negociação. E no Flamengo não tem uma carga que o Danilo tem na seleção, onde ele é obrigado a ser o lateral até por falta de outro. Na seleção brasileira se insistiu muito com o Danilo jogando de lateral e ele foi sacrificado com isso. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que venceu o Volta Redonda por 2-0 neste sábado, né? O Flamengo que venceu aí no Campeonato Carioca com gol de Michael
e Gonzalo Plata. O Flamengo, que é o 4º colocado do Campeonato Carioca, né? E está aí na briga, né? O Flamengo é o principal favorito, o franco favorito para a competição, né? Lembrando que o Felipe Luiz está fazendo aí um baita trabalho no time do Flamengo. Mas a notícia que não quer calar é que Danilo rescinde com a Juventus e é aguardado no Rio de Janeiro terça-feira para assinar um contrato com o Flamengo. Lembrando que o jogador encerra vínculo com a equipe italiana e fica livre para ser novo reforço rubro-negro, né? Danilo, que deu mais um passo para ser jogador do Flamengo. Depois de acertar os detalhes com o clube carioca, o jogador rescindiu seu contrato com a Juventus e é aguardado no Rio de Janeiro nesta terça-feira, né, para fazer exames e assinar contrato válido por 2 anos com o time rubro-negro. Lembrando que saiu aí na mídia, né, que o contrato com o Flamengo, né, o contrato do Danilo com o Flamengo não vai ser nada barato, tá? Não vai ser aquele contratinho ali de, digamos, algo na casa de 1 milhão, né? Segundo informações aí, juntando salário, luvas, né, e bonificações, o Danilo vai receber na casa aí de 2.800.000 reais, né, por mês aí para atuar no time do Flamengo. O que é que vocês acham? Esse valor é um valor bom para o time do Flamengo? É um valor considerável, né? Lembrando que o cara vem de fora do país, né? Lembrando que eu acredito que o Danilo tem sim futebol para jogar no time do Flamengo, ajudar o time do Flamengo, juntamente com, lógico, com o trabalho do Felipe Luiz, né? Que tem sido aí um cara excepcional, um treinador excepcional. E a outra informação também é que o Carlinhos está de saída, né? De saída do Flamengo. Salário de Carlinhos no Vitória surpreende e será de 60 mil reais. Né? O Flamengo já acertou aí com o Vitória e Carlinhos é aguardado aí para assinar com o time do Vitória, né? Segundo informações, após muitas sondagens, tudo foi definido e Carlinhos aceitou jogar no Vitória. O rubro-negro do Rio de Janeiro, né, irá emprestar o centroavante para a equipe de Salvador até o fim desta temporada. O salário do atacante é exposto e chama a atenção. É bom lembrar que mesmo com o empréstimo, exige uma opção de compra no contrato. Se o Leão da Barra quiser contratá-lo, após o final de 2025, terá que pagar 4,5 milhões ao Flamengo. Né? Então, tá aí, Carlinhos é um novo jogador, vai jogar aí no time do Vitória. Que Carlinhos seja muito feliz aí. Mas lembrando que esse salário do Carlinhos aí, o Carlinhos não recebia nada mal no time do Flamengo, tá? Vamos ver aqui, ó. Esse montante é bem inferior ao que ele recebia no Flamengo, né? De acordo com informações do portal RTI Esportes, na época da sua contratação, seu salário no Mengão era de 225 mil reais. Carlinhos recebia 225 mil reais no time do Flamengo, tá? E agora ele vai receber 60 mil reais aí no time do Vitória, né? Que Carlinhos seja muito feliz aí com o seu novo clube aí e que ele possa deslanchar e o Vitória contratar o Carlinhos, não é isso? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações e responda aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!